Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar no dia de hoje. Amém? Vamos para o nosso devocional e o texto que eu quero compartilhar com os irmãos está na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, verso 9. Nós vamos ler 3 versos nesse dia de hoje. A palavra do Senhor nos diz assim no verso 9: Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Mais à frente aí, ainda no capítulo 2, verso 17, a palavra do Senhor diz assim: Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Queridos, essa palavra, esse texto é um texto que eu estava meditando no dia de hoje. A Epístola aos Hebreus é uma epístola muito interessante. Quem conhece um pouco da Bíblia Sagrada sabe que não se sabe ao certo quem é o autor da carta aos Hebreus. E isso é interessante porque essa carta foi até discussão de se deveria ou não entrar no cânon da Bíblia Sagrada. Mas o interessante, queridos, é que o texto de Hebreus é um texto tão rico, tão forte, que aquilo que os teólogos chamam de testemunho interno fez com que essa carta entrasse para a Bíblia Sagrada. Se você pegar o capítulo 1 vai trabalhar Jesus e a sua divindade, o Filho gerado desde toda a eternidade. O capítulo 2 já vai trabalhar Jesus, homem. E é interessante, queridos, que uma das principais doutrinas da fé cristã é exatamente mostrar Jesus 100% Deus e 100% homem. E no verso 9 que nós lemos no dia de hoje, vai falar da seguinte forma: Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus. O Jesus homem foi criado, querido, ou melhor, foi formado ali no ventre de Maria, um pouco menor do que os anjos, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. É interessante, queridos, porque nós vemos que Jesus ele se esvaziou, ele encarnou para morrer por todos, para dar a oportunidade de salvação. É interessante que o sacrifício de Cristo ele é eficiente naqueles que creem em teu nome, mas ele é suficiente para todos. Todos que se achegam até Cristo, eles têm a oportunidade, ou melhor, eles são salvos através da fé em Cristo. E o texto que nós lemos mais à frente, no verso 17, vai dizer assim: Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote. Aleluia! Queridos, a carta aos Hebreus ela é recheada de passagens que se referem ao Antigo Testamento. E quem conhece um pouco do Antigo Testamento sabe que o sumo sacerdote ele entrava uma vez no ano no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício primeiro em prol da sua vida e em prol de todo o povo. O sumo sacerdote ele representava o povo diante de Deus. E é interessante, queridos, que
O autor da carta aos Hebreus mostra Jesus exatamente dessa forma. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele nos representa diante de Deus. Se nós pegarmos 1 João, no capítulo 2, no verso 1, a palavra nos ensina assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem de bom ânimo. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Aleluia! Ele é aquele que nos representa. E o texto continua: nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Que palavra, querido! A palavra propiciação significa sacrifício que sofre a ira de Deus até o fim e o transforma em bênção. O Senhor Jesus, querido, sofreu o sacrifício, sofreu a ira de Deus sobre ele para nos dar vida eterna. Hoje nós somos justificados, tornados justos diante de Deus. E essa justificação veio por meio de Cristo. E o verso 18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Querido, medite nesse texto no dia de hoje. Leia o capítulo 1 e o capítulo 2, onde mostra ali no capítulo 1 a divindade de Cristo, no capítulo 2 a sua humanidade. E se deleite na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, em nome de Jesus.